Não poderia ser diferente. Depois do empate em 0-0 contra a equipe do Real Tomaiapo no estádio Beira-Rio, o clima no ambiente colorado esquentou. Além das cobranças internas e de um clima de absoluta indignação, inclusive do técnico Eduardo Cudê no vestiário do estádio Beira-Rio, houve repercussões externas vindas do torcedor. Protestos no pátio do estádio e uma reunião montada às pressas entre lideranças das torcidas organizadas e dirigentes do departamento de futebol do clube, a fim de fazer cobranças sobre o momento vivido pela equipe e tendo como alvo principalmente o grupo de jogadores que há 4 partidas não conseguem uma vitória. Na entrevista coletiva, o técnico Eduardo Cudê tentou explicar o que aconteceu durante a partida. Admitiu que não gostou do primeiro tempo, mas que na segunda etapa a bola não entrou. Falou sobre a sua capacidade de remobilização e também sobre o ambiente que vive neste momento de uma certa pressão e de exposição por ser um treinador no futebol brasileiro. Gabriel Mercado falou sobre o afastamento de Gabriel e Carlos Depena e de que maneira isso pode ter afetado ou não o desempenho do Internacional e a conexão entre grupo de jogadores e também comissão técnica. Esse é o Diário do Inter KTO desta quarta-feira, 10 de abril de 2024. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, te inscrever, de ativar as notificações. Bora falar do Internacional aqui no A Dupla. Nesse vídeo, um resumo do que de mais importante aconteceu no noticiário colorado ao longo desta quarta-feira. Obviamente, o mais importante foi o jogo. O Internacional ficou no empate contra a equipe do Real Tomaiapo por 0-0 no estádio Beira-Rio. E, obviamente, o empate que deixou o torcedor muito chateado. Mais do que isso, o torcedor ficou indignado não só pelo resultado na Copa Sul-Americana, mas também pela eliminação no Campeonato Gaúcho, o empate contra o Belgrano que não dá resposta. O torcedor ele está em um ambiente de insatisfação com o time e, por óbvio, o time também está em um ambiente de crise. Eu falo sobre tudo isso nesse vídeo aqui, é só clicar para assistir e saber um pouco mais do que aconteceu durante o jogo, quem jogou bem, quem jogou mal, onde o Inter errou, onde o Inter acertou, mas eu quero ir agora para a repercussão do vestiário colorado que foi quente, tenso e maluco na noite desta quarta-feira. A gente começa repercutindo a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê. Antes disso, uma informação importante foi trazida pelo João Batista Filho. Ele recebeu a informação de que, depois do jogo contra o Real Tomaiapo, o técnico Eduardo Cudê entrou no vestiário absolutamente transtornado. E a postura do Eduardo Cudê era de transtorno em função do empate do Internacional contra o Real Tomaiapo, de que ele estava bastante indignado, bastante revoltado no vestiário e que fez cobranças e, enfim, fez várias manifestações nesse sentido no vestiário do Internacional, para o grupo de jogadores, para a comissão técnica e tudo mais. Bom, a partir disso, a entrevista coletiva do técnico Eduardo Cudê, ela foi uma entrevista coletiva de tentar explicar o que aconteceu dentro de campo. E o Cudê foi em uma linha de que, no primeiro tempo, o time jogou muito mal e ele admitiu que não gostou da atuação do Inter na primeira etapa contra o Real Tomaiapo e que, no segundo tempo, as coisas melhoraram. O Inter criou, só que aí a bola acabou não entrando. Ele admite que o ambiente é ruim, que o ambiente e a confiança dos jogadores ela está afetada e que isso prejudica no desempenho da equipe, no desempenho de alguns jogadores. Cudê também explicou o baixo desempenho do time pela perspectiva dos jogadores que entraram na equipe nesse jogo. O Bernabei, o Hugo Malo, o Wesley entrou, o Borré que está voltando agora, o próprio Thiago Maia. Segundo o Cudê, são jogadores que ele precisa dar minutagem. E como ele faz muitas mudanças na equipe titular, é normal que a equipe oscile um pouco. Mas, na visão de Cudê, ainda assim o Inter mereceu vencer no segundo tempo, pelo que criou. E que a bola não entra e que o Inter está em uma fase ruim, de resultados ruins, 4 jogos sem vencer de fato. O Cudê discordou, por exemplo, quando o Jairo Vinck, repórter do canal do Baldasso, o questionou sobre uma bagunça tática que o Inter tinha no segundo tempo. Ele explicou dizendo que não era uma bagunça tática, de que o Inter tentou por alguns caminhos chegar ao gol, pelos caminhos que ele entendeu que seria possível. Mas um ponto importante, tá? E aí do ponto de vista de ambiente, o Cudê ele estava tranquilo na entrevista coletiva. O Cudê estava demonstrando uma serenidade na entrevista coletiva. Uma serenidade que não foi a que ele demonstrou de acordo com a informação do João Batista Filho, de que ele entrou pistola no vestiário, estava transtornado. Ao contrário das outras pessoas do ambiente do Inter, tá? O ambiente do Inter ele era um ambiente de indignação. O ambiente do Inter ele era um ambiente de revolta. Ele era um ambiente de pessoas que estavam
pistolas. A gente via isso no semblante, por exemplo, do presidente Alessandro Barcelos, que acompanhou toda a entrevista coletiva. O presidente Alessandro Barcelos não estava nada feliz, nada calmo, nada satisfeito pelo desempenho do Inter, pelo fato do Inter não estar conseguindo os resultados e empatar em casa contra um time muito menor, do ponto de vista de tradição, de investimento, do que o Internacional. A partir disso, enquanto o Kudê concedia a sua entrevista coletiva na sala de imprensa, houve protesto no pátio do estádio Beira-Rio. Dezenas de torcedores foram até o portão, esse portão que está aceso aqui, o portão 1, que é onde saem os jogadores, eles passam por essa passarela ao edifício garagem, e xingaram, cantaram palavras de protesto, enfim, se manifestaram contra e se manifestaram cobrando o clube pelos resultados ruins ao longo dos últimos jogos. E importante, a manifestação dos torcedores ela vai contra os jogadores. E a insatisfação dos torcedores ela é principalmente contra os jogadores. E isso a gente pôde perceber nas manifestações, nos gritos, nas palavras de protesto aqui no estádio Beira-Rio. Bom, depois desse protesto aconteceu uma outra situação, que foi a seguinte. Os jogadores do Inter eles demoraram demais para passar na zona mista, tá? Exatamente por um ambiente de uma certa insegurança ou de uma certa preocupação com o que estava acontecendo aqui do lado de fora. E enquanto isso, lideranças e um grupo de torcedores da Popular se posicionaram em frente à saída da imprensa, tá? E por que eles fizeram isso? Porque enquanto eles estavam ali esperando, houve uma reunião de líderes da torcida organizada com o departamento de futebol do clube. Essa reunião ela aconteceu na sala de imprensa do Internacional, onde o Eduardo Kudê concedeu a entrevista coletiva. E essa foto que foi tirada pelo Nicolas Wagner, do site Trivela, ela mostra exatamente como aconteceu essa reunião. Líderes da torcida organizada, com o Magrão, com o Felipe Becker e o presidente Alessandro Barcelos, apesar de não aparecer nessa foto, ele esteve também na reunião, tá? Ele esteve também nessa reunião. E não foi uma reunião muito calma, não foi uma reunião amigável. Eu ouvi gritos por parte dos torcedores, de cobrança dos torcedores, de insatisfação desses torcedores que nesta reunião cobraram os dirigentes do Internacional. Depois que tudo acabou, eles foram embora e aí há a confirmação nos bastidores de uma reunião marcada entre os líderes da torcida organizada com o grupo de jogadores e a comissão técnica. Existe essa expectativa, não há uma data ainda, não tenho a confirmação de um horário ainda, mas essa reunião ela vai acontecer. E no bastidor já se confirma que essa reunião ela vai acontecer. Se diz ainda que essa reunião ela estava programada para acontecer mesmo antes dessa partida contra o Real Tomaiapo, depois da eliminação do Inter no Campeonato Gaúcho. Mas a torcida começa a entrar no vestiário do Internacional. Líderes de torcida organizada começam a impactar e entrar e influenciar no vestiário do Internacional neste momento de crise, onde o Inter não vence há 4 partidas. Reapresentação para jogar contra o Bahia no sábado acontece nesta quinta-feira no CT Parque Gigante. São 2 dias de treinamento. É quinta e sexta. No sábado já joga. E aí a expectativa, por exemplo, do retorno do Charles Arangues e do Wanderson voltando ao time titular, o Bustos e o René voltando ao time titular, o Fernando, quem sabe, voltando ao time titular, de mudanças para a partida de sábado contra o Bahia, que é a principal expectativa do Internacional. A prioridade do Inter nessa temporada é o Campeonato Brasileiro e o Inter vai colocar aí sim força máxima na partida deste sábado. Para fechar, gente, vamos falar aqui de KTO, tá? Na live da dupla de ontem, eu passei aqui uma odd combinada de Barcelona vencendo, empate em Atlético de Madrid e Borussia Dortmund e vitória do Internacional. O empate aqui contra o Real Tomaiapo, ele quebrou absolutamente todo mundo, né? Muita gente apostou na vitória do Internacional. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus. Em cima do teu primeiro depósito, nessa quinta-feira tem jogos da Sul-Americana para apostar, como por exemplo, o jogo dos adversários do Internacional, Delfim contra o Belgrano, nesta quinta-feira às 11 horas da noite, beleza? Deixa teu like, te inscreve, ativa as notificações que vai ter mais conteúdo aqui no canal. Beijo!